Estamos aqui para o segundo momento do bate-papo Ligados no Trânsito, nesse momento com a Margot Deus, gerente de comunicação do Detran. Seja bem-vinda, Margot. Obrigada. Fale um pouquinho para a gente de qual o objetivo da campanha Ligado no Trânsito, show de regularidades. Bom, na verdade essa campanha ela é um pouco diferente de tudo que nós fizemos até hoje, porque a gente sempre procurava um assunto em específico ou um público em específico e a gente planejava essa campanha. Na verdade, lá no Detran a gente tem um planejamento anual para a gente atingir, isso é baseado em pesquisas, tanto qualitativa de entender qual é a maneira, qual é a linguagem que a gente deve utilizar para cada público, como também pesquisas de trânsito ligada a índice de acidente, mortalidade, por aí vai. Então, a gente tem um planejamento, a gente trabalha com segmentos, caminhoneiros, motociclistas, enfim. A gente precisava, nesse momento, uma campanha que abordasse vários assuntos, principalmente assuntos que as pessoas já conhecem, práticas irregulares que as pessoas cometem, tendo consciência do erro. Então a gente não precisava uma campanha que educasse daquela forma de agir, e sim que fosse um alerta, olha, você sabe que está errado, você está errado. E aí a gente trabalhou essa campanha então com vários assuntos e mostrando os erros que as pessoas cometem. Bacana, muito interessante. O Rafael Andaco, diretor de criação da iBrand, que é a agência que está desenvolvendo toda essa campanha, ele falou sobre a importância das redes sociais e o envolvimento dos blogueiros em ações como essa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também de como surgiu a ideia por parte da Detran de estar fazendo uma campanha focada nesse ambiente online. Na verdade, a gente tem um desejo, há muito tempo a gente tinha um desejo de trabalhar com a internet. A gente já está lá há 3, 4 anos, então, na verdade, nem tinha Twitter naquela época. A gente tentou algumas ações, nunca tinha, na verdade, utilizado a ferramenta nem a linguagem correta. E nessa coisa de tentativa e erro, e a gente procurou quem soubesse trabalhar com as mídias sociais, que a gente vê que é um caminho sem volta, que cresce sem parar, e a gente não sabe exatamente qual é o público, mas a gente sabe que tem que falar com esse público, principalmente o jovem, que a gente tem uma necessidade muito grande de se comunicar, e talvez a televisão não seja o veículo hoje suficiente, capaz de poder estar convencendo, atingindo esse público, né? Porque a gente sabe que a influência desses blogueiros ou dos amigos, dos seguidores, enfim, dos que a gente segue, é muito maior às vezes que a própria imprensa ou que a própria mídia convencional. Então a gente também tem que trabalhar nesse meio. Eu não tenho preocupação de falar da marca Detran. Eu não preciso dizer que é o Detran que está fazendo. Eu quero só colocar a discussão do tema trânsito nesse ambiente. E vamos procurar então quem sabe, quem conhece. Não precisa aparecer a marca do Detran, porque é uma maneira de estar conscientizando as pessoas, ter essa discussão. Mas eu não preciso estar abraçando isso, a minha marca não precisa estar lá. Essa não é a intenção. Então a ideia é realmente poder trazer esse conteúdo dessas questões que estão acontecendo no nosso dia a dia. Isso. E poder divulgá-las através das ferramentas das mídias sociais. Isso. Aí eu chamo quem entende, coloco essa discussão, faço uma campanha que tem um link com a minha campanha que está no ar. Eu nem tenho a pretensão que as pessoas façam esse link, não coloquei a minha marca, a ideia é que as pessoas se apropriem mesmo. Vamos botar para discutir, vamos colocar, as pessoas falam o que pensam, a gente não está lá filtrando, nem medindo, eu só quero depois ver o retorno. Mas a ideia é que as pessoas se apropriem dessa discussão. Essa é uma maneira de conscientizar, porque como órgão público, e é até uma questão que eu acho interessante de discutir, as pessoas falam, marketing de governo, eu não gosto dessa palavra para comunicação pública, eu acho que a intenção não é essa. Eu não estou lá para vender o Detran, eu estou lá para diminuir o número de mortes e a conscientização do trânsito. Eu coloco nas mídias sociais que não tem dono, que não tem, e isso é muito legal. E aí lá a discussão vai evoluindo pela consciência das pessoas. Se o Detran aparece ou não, isso é o de menos. O interessante é lá na ponta. Bacana. E você falou uma questão que é muito interessante mesmo. Eu estou acompanhando aqui pelo Twitter Deck, da conta do Melhor do Marketing, e a gente está vendo que as pessoas estão participando, por exemplo, o Luiz Marcal, o pessoal está participando, está perguntando. Então, como você falou, é justamente isso, é poder utilizar as mídias sociais numa campanha igual a essa. Agora, mais do que na campanha, no tema e na discussão. Legal.
E até o momento, já dá para medir qual o resultado obtido até agora? Eu que estou acostumada com televisão, às vezes eu acho um pouco pequeno, devo confessar a você. Mas é diferente, porque a proporção das pessoas, ela vai aumentando e é uma coisa que às vezes é difícil medir. Então eu vou lá e entro e falo assim, pô, aqui tem 200 seguidores, essa pessoa que fala tem 300 seguidores, eu faço um cálculo. Será que é um ambiente de 1.000, 2.000 pessoas? De repente isso é pouco, para quem está acostumado a usar uma TV aberta, por exemplo, que você atinge o estado ou a Grande Vitória, enfim. Mas é diferente, porque a influência desse meio, dessa linguagem, é muito maior do que um comercial que você sabe que é pago, que tem alguém que está colocando lá e quer vender sua marca. Então, eu tenho dificuldade de medir, mas eu entendo que esse é um meio qualitativo. Muito. Diferente da televisão, que é um meio quantitativo. Justamente. Então, é nesse ponto que eu vejo. Quando eu vejo algumas pessoas que têm influência no meio comentando, eu vejo o resultado, mas é difícil mensurar. E aqui você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da qualidade. Eu fiz uma pergunta aqui através da minha conta, que qual é o papel das mídias sociais em projetos como esse que o Detran está fazendo junto com a Ebrand. E justamente o Lupes Martal, ele falou bem assim, abrir os olhos das pessoas para essa realidade. Então a gente tem um feedback, eu postei agora e ele já respondeu, então a gente tem um feedback muito rápido e a gente já consegue se interagir. Uma coisa que é interessante falar, essa foi a primeira peça, essas peças, que nós não colocamos a nossa marca. E isso até é uma coisa que a gente discutiu muito com a Mala, que trabalha comigo. Poxa, mas a gente tem que ter a marca para poder pagar, isso é dinheiro público, a marca do Detran tem que estar lá, justificando aquele gasto. Mas a gente fez um exercício de abrir a nossa mente e de, se for preciso, até justificar para o Tribunal de Contas, que na verdade o fato de eu estar tirando a minha marca dá muito mais credibilidade à discussão do que eu estar lá colocando a marca e chancelando, né? Mas é um exercício de desprendimento para a gente que está acostumado com marketing, com a comunicação tradicional, né? Que não é justamente não é tão comum. Tem uma pergunta aqui, que ela é bem interessante, porque o Detran, na verdade a gente já falou, né? A importância das redes sociais, a gente está utilizando essa para potencializar essa campanha. Isso já é uma ideia que vinha há muito tempo, a longo prazo. E vocês acreditam, até uma pergunta que eu fiz pro Rafael, vocês acreditam que isso é uma tendência, você por parte da Detran, de utilizar mais os blogueiros capixabas, de utilizar as mídias não tradicionais, utilizar mais o Twitter, Facebook, o Orkut, justamente para conscientizar as pessoas em campanhas como essa? Acredita que é uma tendência? É uma tendência irreversível, né? Eu acho que o que pode mudar é o instrumento, quer dizer, o Facebook deixa de existir, aparece alguma coisa no lugar, toda hora aparece uma coisa nova. Mas isso é irreversível. E é muito interessante porque esse acompanhamento online é uma coisa que não existe em lugar nenhum. Nem para colocar, às vezes, postar num blog ou num site, que você tem que sentar, escrever um texto, postar. Você tá ali no Twitter, a pessoa é quase que, é mais que online, até na mesma hora você está acompanhando. Então, assim, isso não tem volta. Eu acho que só vai mudando a ferramenta, mas não é um caminho sem volta. Ótimo, bacana. Queria agradecer ao pessoal que acompanhou, enviando perguntas através da hashtag Ligado no Trânsito, para a gente debater sobre a importância dessa campanha junto com a Margot, que é a campanha Ligado no Trânsito. Lembrando que depois todo esse material vai estar no blog e também no canal exclusivo da campanha, que é youtube.com/Ligado no Trânsito.